Convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 3. Apenas o versículo 3 de Mateus capítulo 5, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É um texto tão pequeno que eu vou ler novamente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Hoje, na nossa série acerca do Sermão do Monte, nós queremos pensar um pouco acerca deste versículo, desta bem-aventurança, que diz que os humildes de espírito possuem o reino dos céus. Olha que coisa extraordinária, quando Jesus começa então a ensinar neste que nós conhecemos como Sermão do Monte. E a primeira bem-aventurança, quando ele inicia, a primeira bem-aventurança é esta: humilde de espírito. Bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito. Se você quer entender o Sermão do Monte, sobretudo as bem-aventuranças, você precisa começar por esta. Não foi em vão que ela foi a primeira que Jesus citou, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Ela é a chave para nós entendermos todas as outras bem-aventuranças. Por quê? Porque ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que seja humilde de espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que seja humilde de espírito. Na verdade, lá no céu, ou lá no reino de Deus, não existe ninguém que não seja humilde de espírito. Então, esta bem-aventurança é muito importante, porque eu preciso fazer essa pergunta para mim: eu sou humilde de espírito? Mas o que significa ser humilde de espírito? Algumas pessoas pensam que ser humilde de espírito é ser tímido. Uma pessoa tímida, ela é humilde de espírito. Não, não é verdade. Tem pessoas que pensam que ser humilde de espírito é ser uma pessoa fraca. Aquela pessoa fraca, que nunca se impõe, que não está sempre sendo pisoteada, essa é humilde de espírito. Também não é uma verdade. Outro erro muito comum é nós pensarmos que o humilde de espírito é a pessoa retraída. Aquela pessoa retraída, muito tímida. Também não é uma verdade. Também humilde de espírito não significa ser uma pessoa covarde. Muitas vezes nós pensamos que ser humilde de espírito é ser covarde. Não é verdade. E nem ser humilde de espírito também significa falta de ousadia. Uma pessoa que não é ousada. Pelo contrário, você pode ser humilde de espírito e muito ousado. Ser humilde de espírito também não significa ser pobre no sentido financeiro. Muitas vezes nós atribuímos a humildade à condição financeira, à pobreza. Você olha uma pessoa muito pobre, muito simples e diz: ela é humilde. Não. Uma pessoa pobre não significa necessariamente que ela é humilde. E pobreza e riqueza diante de Deus não tem nenhum mérito e nenhum demérito. Espiritualmente, a pobreza e a riqueza não diz nada a respeito do caráter da pessoa e nem da espiritualidade da pessoa. Então, já que nós falamos o que não é ser humilde de espírito, o que seria então ser humilde de espírito? Nós estamos, em primeiro lugar, devemos pensar que estamos falando de uma característica espiritual, de uma pessoa não diante do seu empregador. Não significa que você ali, quando vai ser contratado por uma empresa, de repente aquela pessoa pede você para falar sobre si, e aí você diz: sou tão humilde que eu vou me desmerecer. Não, nós estamos pensando aqui numa pessoa diante de Deus. Essa pessoa diante de Deus não tem outra alternativa do que humilhar-se perante a sua potente mão. Lá em Isaías capítulo 57, verso 15, está escrito assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Ele diz assim: eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito, habito também com humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Além de o humilde de espírito ser possuidor do reino dos céus,
Deus, Ele habita neste coração que é humilde. Alguns exemplos do Antigo Testamento vão nos dar uma clareza acerca do que é ser humilde de espírito. Você se lembra quando Gideão foi chamado? Você se lembra? Gideão, ele disse assim: Deus, o senhor deve estar equivocado, porque eu sou da menor família de Israel, e eu sou também o menor da minha casa, existem pessoas melhores do que eu. Mas Deus chamou Gideão. Você se lembra quando Moisés foi chamado para uma grande missão, e Moisés disse assim: Deus, eu não tenho condição de realizar esta obra, porque existem pessoas melhores do que eu, chama outro, eu não tenho condição. O próprio Isaías, que nós acabamos de ler o texto bíblico, quando Deus veio trazer um chamado para Isaías, ele se prostrou e disse: ai de mim, porque eu estou perecendo, eu não posso ver a glória de Deus e ficar impávido da mesma maneira. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos também o exemplo de Pedro, aquele homem ousado, aquele homem dinâmico. Quando ele viu o Senhor, está lá em Lucas capítulo 5, verso 8, ele teve essa reação dizendo assim: Senhor, retira de mim, porque eu sou um pecador. Paulo, o apóstolo, um homem de extraordinária competência, que tinha um preparo acadêmico extraordinário, maior do que qualquer um no seu tempo, ele, quando encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, tudo na vida de Paulo se transformou, a ponto de, quando ele escreveu lá para a igreja de Coríntios, está lá em 2 Coríntios 2,16, ele dizia assim: olha, eu considero tudo como perda, pela grandeza de Deus, pela preciosidade da salvação, pelo Cristo que me alcançou. E ele dizia assim: quando eu prego para vocês, eu não prego baseado na minha competência acadêmica, eu não prego baseado no meu diploma, nem na minha capacidade. Pelo contrário, eu venho pregar a vocês em fraqueza, em temor e em grande tremor. Veja, este grande homem, esse gigante de Deus, ele dizia que quando ele pregava, ele sabia que o evangelho era tão maior do que ele podia ter o título que fosse acadêmico, podia ter o preparo que fosse, mas ele apenas dizia assim: olha, eu venho a vocês pregar esta palavra que é tão rica e preciosa, esse evangelho de Deus, que eu prego a vocês em fraqueza, em temor e em grande tremor. Mas quando nós chegamos no exemplo maior, o exemplo de Jesus, a Bíblia diz lá em Filipenses que ele, sendo Deus, a si mesmo se humilhou. Como? Ele não se apegou à sua divindade, pelo contrário, ele se tornou um ser humano, ele assumiu a forma humana, ele não se apegou, não se agarrou ao fato de ser Deus, pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma humana, humilhando, mostrando o que era ser humilde. E ele sempre dizia, ele nunca fazia nada por si mesmo, ele sempre dizia assim: eu estou fazendo e falando aquilo que meu Pai ordenou. Ele dizia assim: eu dependo de Deus o tempo todo, o que o Pai faz é isso que eu estou fazendo, o que o Pai manda fazer é isso que eu estou fazendo. Ele não pregava trazendo glória para si, mas sempre a glória para o seu Pai. Então agora nós podemos entender que humildade de espírito, em primeiro lugar, é a ausência de um orgulho pessoal. Ser humilde de espírito significa que eu não sou pessoalmente orgulhoso, sobretudo da minha espiritualidade. Existe um perigo muito grande entre nós cristãos de acharmos que nós somos os bons, de olhar para um pecador, de olhar para uma pessoa que está ali na droga, de uma pessoa que está ali no álcool, de uma pessoa que está na prostituição, ou em qualquer outro pecado público e visível, e nós nos orgulhamos dizendo: ainda bem que esse não sou eu sou um crente em Jesus. É mais ou menos como aquele fariseu quando estava orando, lembra? Que tinha um publicano orando, e o fariseu batia no peito, o publicano, aliás, batia no peito, dizendo: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Enquanto o fariseu batia no pé, se orgulhava, né? Mais ou menos assim: olha, eu não sou como esse pobre pecador aqui, eu sou o cara, né? E muitas vezes nós esnobamos a nossa espiritualidade diante das pessoas. Isso não é humildade de espírito. Nós precisamos entender que espiritualmente não devemos ter orgulho nenhum de ser quem somos,
Porque nós não fomos alcançados por nenhum mérito. Eu não fui alcançado, você, ninguém neste mundo foi alcançado por Deus por algum mérito que possui. Nós não fomos alcançados porque somos bonitos, porque somos bonzinhos, porque temos uma moralidade X ou Y. Nós fomos alcançados única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Se algum dia você pensar, olhar para si e dizer, Deus não fez mais que a obrigação de me salvar, significa que você nem está no reino dos céus, porque não há humildade nenhuma em você. Meu irmão, ser humilde de espírito significa que você e eu temos consciência de que nós não merecemos nada de Deus. Se nós temos alguma coisa, não é porque você merece, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Nós não temos nada a oferecer a Deus. Ele se oferece a nós. Nós jamais buscaríamos a Deus. Ele vem em busca de nós. Quando nós reconhecemos diante da santidade de Deus, reconhecemos que somos pecadores e que seremos condenados, não fosse a graça de Deus, isso é humildade espírita. Quantas vezes eu e você já olhamos para nosso próprio coração, já examinamos a nós mesmos, e no período quando nós celebramos a ceia, é muito comum a gente fazer o autoexame, e quantas vezes nós já de fato olhamos para nós e falamos, gente, se não fosse a misericórdia de Deus, eu já teria sido consumido, já teria virado um churrasquinho. Irmão, quando nós somos colocados diante de Deus, nós temos consciência da nossa pequenez, de quão pequenos nós somos. Não importa, diante de Deus não importa os dotes naturais que eu tenho. Eu posso ser um grande pregador, ou me achar um grande pregador. Posso achar que eu tenho uma boa oratória, eu tenho dons naturais, eu toco, eu canto muito bem. Eu posso ter um nome familiar muito forte. Posso ter nascido num país de primeiro mundo. Posso ter um temperamento tão nobre. Uma pessoa que consegue se autocontrolar e achar que isso vale alguma coisa diante de Deus. Nada disso vale. Às vezes eu posso pensar que eu tenho muito dinheiro, que eu tenho patrimônio, que eu tenho riquezas, que eu sou uma pessoa de alta moral, de altos padrões morais. Mas nada disso tem valor diante de Deus. Diante de Deus, a melhor posição para estar é de joelhos ou com a cara no pó. Amém? Amém. Ser humilde de espírito é saber e sentir que diante de Deus eu não sou nada. Ser humilde de espírito é saber que diante de Deus eu não tenho nada. Ser humilde de espírito é saber que eu dependo inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia. Eu fico pensando às vezes que nós somos orgulhosos, sem você. Às vezes aquele irmão, né, tem um jeitinho assim, todo espiritual. Ele se acha tal e olha para os outros, né, com um orgulho espiritual de achar que ele é melhor do que aquele fulano. E quando alguém comete pecado, você já percebeu quando nós somos julgadores? Quando nós somos ferrenhos em julgar aquele homem, aquela mulher? Eu me lembro de uma história de um homem que estava indo para a igreja e de repente passou uma prostituta, e o homem que estava acompanhando aquele pregador disse: olha, está indo lá uma prostituta, ainda bem que nós somos crentes, estamos indo para a igreja, não somos como aquela mulher da vida. E aquele pregador olhou e disse: eu tenho certeza que se não fosse a graça de Deus, aquela mulher, ou aquele homem bêbado, ou aquele drogado poderia ser eu. Só não sou, porque a graça de Deus me alcançou. Amém. Meu irmão, não pode ter orgulho em nosso coração. Não pode ter nenhum orgulho em nosso coração. Podemos nunca achar que somos melhores que ninguém. Ninguém. E eu pergunto, terminando a mensagem de hoje: você é humilde de espírito? Uma reflexão
Só o humilde de espírito possui o reino dos céus. O reino dos céus só entra quem é humilde de espírito. Você depende totalmente de Deus? Você depende totalmente de Deus? Que o Senhor possa sondar os nossos corações e nos capacitar, em nome de Jesus, a sermos homens e mulheres humildes de espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai,